então vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias, né, algumas ações que o Ministério de Intercessão ele pode ter, né? Vou fechar o áudio aqui. Aí, maravilha. E nós vamos falar um pouco sobre essas estratégias, né, que nós podemos aplicar aí nas nossas igrejas locais, né, na nossa cidade, no nosso dia a dia, né? Então, uma das coisas, né, que a gente tem alguns níveis de intercessão, né, alguns tipos de intercessão. A gente começa intercedendo, né, e aplicando a oração intercessória, né, quando eu não faço parte do Ministério de Intercessão local, né, como que eu posso usar a intercessão, né? Então, vamos imaginar que eu não faço parte do Ministério de Intercessão na minha igreja local. Então, como eu posso atuar como intercessor? Você pode atuar como intercessor normalmente dentro da sua casa, não precisa efetivamente, né, fazer parte de um ministério de intercessão dentro da igreja local. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você já faz parte de vários ministérios, né? E não quer fazer parte de mais um ministério aí dentro da sua igreja local. Então, como que você pode estar atuando como intercessor? Você pode estar atuando como um intercessor, como uma intercessora, no ambiente da sua casa mesmo, no seu devocional diário, ali naquele momento que você vai fazer a leitura bíblica, vai fazer a meditação da palavra, vai estar ali com o Senhor, você pode, neste momento, fazer a oração intercessória, mesmo não fazendo parte do Ministério de Intercessão da sua igreja local, ok? Por quê? Porque todos nós fomos chamados para sermos intercessores pelo Senhor. Então, independente de eu estar dentro do Ministério de Intercessão da igreja local, eu, como cidadão do céu, sou um intercessor, ou pelo menos deveríamos todos nós sermos intercessores. Então, quando você estiver nesse momento de devocional, na sua casa, você pode estar fazendo essa oração intercessória. Interceder por quê? Por quem, pastor? Como interceder? É muito simples. Então, você pode estar intercedendo por um amigo, para que ele se converta, para que ele tenha um encontro com Jesus, por um familiar. Você pode estar intercedendo pelos teus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus parentes, né? Você pode estar intercedendo pela sua cidade, né? Você pode estar buscando do coração do Pai e do Espírito Santo o que é necessário, o que precisa estar ali na brecha, né? Então, o Espírito Santo, quando nós iniciamos e nos dispomos a interceder, mesmo não fazendo parte do Ministério de Intercessão, o Espírito Santo vai nos capacitando. O Senhor vai olhar e vai falar: uau, eis que encontrei alguém, né, com o coração intercessório, né? Alguém que se coloque na brecha. Por quê? Porque o Senhor procura por intercessores. Então, a gente tem que separar. Uma coisa é eu atuar como intercessor no Ministério de Intercessão. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu fazer orações intercessórias, mesmo não fazendo parte do Ministério de Intercessão, ok? Então, amados, todos nós somos intercessores, né? E à medida que nós vamos nos colocando como intercessores ali no dia a dia, né? Chega um amigo e fala: nossa, eu estou passando por uma situação tão difícil e tal. Você pode falar para ele: olha, eu vou interceder por esta causa sua, né? E você vai ali praticando, exercitando a intercessão até que você vai se aprimorando, e aí o Senhor, né, como vê um coração disposto, né, ele vai imprimindo em você aquilo que ele quer que você interceda. Então, às vezes você, nessa prática simples, na oração intercessória, no seu dia a dia, o Senhor ele vai sondando o seu coração, vai vendo a sua disponibilidade e o seu tempo, e ele vai colocando em você orações intercessórias por
povos que você não conhece, pessoas que você não conhece. Por quê? Porque aí o Senhor, ele começa a falar, uau, né? Essa pessoa, de fato, eu posso compartilhar o que está no meu coração, eu posso compartilhar com essa pessoa, porque eu sei que ela vai interceder. Então, tem muitas pessoas que ficam só querendo entrar no ministério de intercessão, né? Ah, não, eu só vou começar a interceder quando eu fazer parte do ministério de intercessão. Eu falo para você que não é necessário, ok? Eu posso ser um intercessor, mesmo não fazendo parte do ministério de intercessão. Então, isso tem que estar bem claro, porque às vezes as pessoas confundem as duas coisas, ok? Então, eu te motivo, você que não faz parte de um ministério de intercessão, a você a começar a praticar a intercessão dessa forma que eu estou te orientando. Porque você vai ver que é uma grande bênção e vai evoluindo, você vai amadurecendo com o Senhor, ok? Muito bem. A outra questão é quando eu faço parte do ministério de intercessão na minha igreja local, ok? Então, agora eu estou falando de pessoas que estão dentro do ministério, que é formado por um grupo de intercessores, que oram e intercedem na igreja local, no momento do culto, por pedidos específicos do ministério, né, da igreja local, né? Então, esse tipo de intercessor, que faz parte do ministério de intercessão, ele tem também, além das suas intercessões normais, ele também intercede pelo âmbito da igreja, né? Pastor, mas se eu não fizer parte do ministério de intercessão, eu posso interceder pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos membros da igreja? Pode, ok? Ah, pastor, mas eu não faço parte do ministério, mas eu posso interceder pela igreja? Com certeza, e deve interceder pelo seu pastor, pela sua pastora, né? Pelos líderes. Você pode fazer a intercessão mesmo sem fazer parte do ministério de intercessão da igreja local, ok? Isso é bíblico, né? Lá em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo vai exortar Timóteo para que faça súplicas, intercessões, orações por todos os santos. Então, isso é um mandato para aquele que está em Cristo, ok? Então, eu posso estar intercedendo, ok? Um adolescente pode fazer parte do Ministério de Intercessão? Um adolescente pode fazer parte do Ministério de Intercessão? Com certeza. Qual o problema, né? Até crianças podem interceder, né? Que bênção seria se na escolinha das crianças, no Kids, os professores ensinassem as crianças a interceder pelo papai, pela mamãe. Olha que bênção, né? Então, crianças, adolescentes, jovens têm que ter esse conhecimento da oração intercessória, né? Agora, fazer parte do ministério da igreja, ele precisa ter maturidade, né? Para fazer parte do ministério, tem que ser alguém maduro. Se lembra na aula anterior que a pastora falou? Quem está habilitado para ser um intercessor, né? Aquele pessoa que é madura, então já no ministério fica mais difícil. Porque um adolescente, ele não tem vivência. No ministério de intercessão, vai se colocar situações delicadas, então ele não consegue assimilar. Um adolescente não consegue, não tem maturidade para compreender. Por exemplo, vai ter lá um momento de intercessão que nós vamos interceder por um casal que está se separando. E aí, esse adolescente faz parte. Será que ele vai conseguir ficar com a boquinha calada? Ou ele vai ficar espalhando para todo mundo, para os outros amiguinhos? Então, ele não tem maturidade para fazer parte do ministério de intercessão, ok? Mas ele pode interceder a nível de igreja, a nível de pessoal, ok? A nível pessoal, ele tem que ter o conhecimento de intercessão. Então, a gente precisa entrar, né, nessa questão de que parar de fechar uma panelinha, no sentido de, presta atenção, no sentido de pegar o conhecimento de oração intercessória e ficar só
no grupo de oração intercessória. Não, não. Pede para a tia do Kids ensinar as crianças sobre oração intercessória, né? Olha, hoje a tia vai dar uma aulinha para vocês chamada oração intercessória. O que é oração intercessória? Vocês vão pedir para o papai do céu, para que ele abençoe o papai, a mamãe, o amiguinho da escola. Sabe aquele amiguinho que contou um probleminha para você? Você pode estar orando pela vida dele, pedindo para o papai do céu. Então, assim, nós vamos criando, desde as crianças, a cultura da intercessão, da oração intercessória, ok? Então, assim, eu acho que é de muita importância, por quê? Porque esse assunto, oração intercessória, fica fechado só num grupo de pessoas que pertencem ao Ministério de Intercessão, né? O conhecimento, eu falo, né? Então, amados, eu incentivo aqui, né? Eu incentivo, quero te motivar a você criar uma cultura de intercessão na sua igreja, ensinando a tia do Kids o que é sobre intercessão, ou você, que é líder, que está aqui ouvindo essa aula, você pedir para a tia do Kids um dia para você dar uma aulinha sobre intercessão e ensinar as crianças a intercederem, ok? Você que tem acesso ao líder de jovens, né? Vai lá uma reunião do líder de jovens, conversa com o líder e fala, ó, vamos dar uma aula de intercessão para os jovens, ensinar eles a importância da intercessão, né? Então, olha só, a gente está pegando as crianças, nós estamos pegando os adolescentes, nós estamos pegando o jogo juvenil, nós estamos pegando os casais, ou seja, nós estamos implantando toda uma estrutura, toda uma cultura dentro da igreja local a respeito da oração intercessória. E aí, meus amados, uma igreja que tem esta cultura de intercessão implantada, ela é uma igreja forte, ok? O que a igreja de Atos fazia? Mais fazia. Lá em Atos, a igreja primitiva, o que eles faziam bastante? Oração, partir do pão, né? Isso que está lá em Atos. O que mais que eles faziam? Comunhão, né? Então, assim, eles oravam muito, muito mesmo. Então, a gente tem que voltar a implantar a cultura de oração e, principalmente, a cultura da oração intercessória dentro das nossas igrejas. Amém? Quantos acham isso válido do que eu estou falando aqui? Você acha que está correto o que eu estou falando aqui? Imagina as crianças, né? Lá no Kids, elas chegarem lá, tudo de mãozinha dada, né? E começando a interceder. Senhor, Papai do céu, nós oramos pela nossa casa, Olha só que coisa tremenda, né? Olha só, imagina os jovens, né? Orando, intercedendo ali, né? No momento da reunião deles. Ou seja, queridos, a igreja, Jesus disse o Pai falou, a minha casa é casa de oração. Amém? A minha casa é casa de oração. Então, a gente tem que... Falando só com as crianças da igreja dela oram. Ó, a Keila está falando que as crianças da igreja dela oram, né? Faz oração intercessória. Glória a Deus, né? Mas eu sei que são pouquíssimas igrejas que têm uma cultura de oração intercessória desde o Kids, né? Desde os pequenos até os adultos, ok? Bom, falando sobre agora ministério de intercessão. Então, vamos falar o que mais o ministério de oração, de intercessão, pode estar fazendo na igreja local, ok? Eu vou compartilhar aqui o slide. Nós vamos ver algumas coisas aqui que o ministério de intercessão, ele pode aplicar, né? Então, eu chamei isso aqui de estratégia para o Ministério de Intercessão, mas não é bem estratégia, são coisas que nós podemos aplicar dentro do nosso ministério de intercessão da nossa igreja local, a qual nós congregamos, né? Então, esse manual detalha as estratégias que podem ser utilizadas no Ministério de Intercessão, oferecendo um guia prático, bíblico, para líderes e membros,
Abordaremos táticas para derrubar barreiras espirituais e abrir caminho para que o evangelho seja anunciado com mais resultados no nosso bairro ou na nossa cidade. Não se trata de uma receita, mas de um conhecimento que mostra que devemos buscar do Senhor as estratégias para vencermos, ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Existe uma estratégia que foi utilizada, né, que Deus... A quem dá a estratégia de intercessão para o grupo de intercessão da igreja local? O Senhor, o Espírito Santo, ok? Os exemplos que eu vou mostrar agora foram estratégias que o Senhor deu, né, para algo específico. Mas você que é líder, ou você que pertence ao grupo de intercessores da sua igreja, você deve se reunir com o grupo da sua igreja e buscar uma estratégia, aplicações de estratégia para a sua igreja local, para a sua cidade, para o seu bairro, ok? Aí eu faço uma pergunta: a sua igreja, ela está sendo influente, ela está mudando o bairro da sua, onde ela está? A igreja onde você está, né? A igreja a qual você pertence, ela está mudando o bairro aonde ela está, a cidade aonde ela está? Então, pense nisso aí. A minha igreja tem sido relevante na minha cidade? Ela tem transformado os cidadãos da minha cidade? Ela tem transformado as situações do bairro da minha cidade? Essa é uma pergunta que eu faço para que você fique refletindo aí. Nós, como grupo de intercessores da nossa igreja, nós estamos realmente vendo o efeito da nossa intercessão pela nossa cidade, pelo nosso bairro, ou continua tudo a mesma coisa? É uma pergunta, reflita aí, ok? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar aqui uma derrubada de muralhas, né, que foi através ali de voltas que o Senhor pediu para Josué fazer para a tomada, né, de uma cidade que chamava-se Jericó. Então, a estratégia de voltas de intercessão tem suas raízes no poderoso relato bíblico de Josué, capítulo 6, está lá, tá? Leia Josué, capítulo 6. Diante da impotente cidade de Jericó, um obstáculo aparentemente intransponível para o avanço do povo de Israel rumo à terra prometida. Deus revelou um plano divino, né? Então, eles estavam numa situação. O Josué tinha herdado ali, né? Tinha tomado a liderança do povo, né? E aí o Senhor falou para ele: ó, Josué, você vai tomar a cidade de Jericó, a cidade de Jericó será de vocês. Mas essa cidade de Jericó, ela era extremamente forte, protegida. Havia muralhas, né? Altíssimas, fortes. Era uma fortaleza para derrubar, para entrar nessa cidade, né? Ela foi construída de uma forma que os muros guardavam muito bem a cidade. Então, aos olhos de um exército humano, aquilo seria bastante difícil, mas o povo de Deus, Deus dá estratégia para o seu povo para vencer guerras impossíveis. Guarda isso aqui, ó. Deus dá, quando nós buscamos o Senhor nos dá estratégia para vencer guerras que aos nossos olhos e aos olhos de homens são guerras impossíveis. Ok? O Senhor sempre vai estar com o seu povo e sempre vai nos dar estratégia. O problema é que nós não buscamos o Senhor para pedir para que ele nos dê a estratégia correta para vencermos aquela guerra difícil, ok? E quando nós, como grupo de intercessores, nós nos juntamos em oração, buscando a face do Senhor, e nós ali, como grupo de intercessores da igreja local, nós começamos a pedir: Senhor, dai-nos uma estratégia para que este mês, Senhor,
tenha o maior número de conversão possível de pessoas, para que haja batismos assim, um atrás do outro, para que a nossa cidade seja tomada, Senhor, para que os corações endurecidos sejam amolecidos, para que, ao falarmos da sua palavra, todas as pessoas da cidade elas possam se render a Ti, ok? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas se converteram esse mês na sua igreja? Quantas pessoas receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na igreja local aí onde você está? Quantos? Põe aqui no chat se teve conversão autêntica. Pessoas que entregaram a vida e que começaram a vir e ficaram firmes. Quantas pessoas? Este mês aqui que passou, vamos pôr o mês passado. Esse mês ainda está em trâmite. No mês de abril, né? No mês de abril, quantos convertidos teve aí na sua igreja? Quantos? Nenhuma. Não, vamos ser sinceros, nós somos aqui como povo de Deus, eu me incluo nessa, né? Não tem problema, tá, queridos? Vamos falar de uma realidade aqui, vamos falar da realidade da igreja de Cristo. Vamos chegar na maturidade e na estatura do varão perfeito, como o Senhor quer, né? Vamos amadurecer como igreja? Então, por que eu estou perguntando isso? Para você ver como estão as coisas, né? Então, peraí, o que nós, como igreja, estamos fazendo? Se não está tendo conversão? Qual foi a ordem de Jesus para mim e para você? A ordem de Jesus para mim e para você foi: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi essa a ordem que ele deu para mim e para você? Sim, foi esta a ordem que ele deu para mim e para você. Agora, por que pessoas não estão sendo salvas na nossa igreja? Ó, a Graça Ferreira colocou 12 pessoas aqui. Glória! Aleluia! Né? Em nome de Jesus! Uma que nos alegrou. Aleluia! Em nome de Jesus, que haja o dobro, o triplo, o quádruplo de conversão aí na... Recebo, em nome de Jesus. Mas, na sua maior parte, nós estamos aqui agora em 55, 50, 60 pessoas, né? E 60 igrejas diferentes. Quantas conversões teve? Olha aí, só a Graça que teve conversão na igreja dela, né? Então, você percebe que tem alguma coisa aí estranha, né? A Cláudia está falando que teve 6 a 7 pessoas, glória a Deus, né? 2 pessoas, agora o pessoal começa a colocar, né? Vamos lá, irmão, vamos participar, ó. A Nilva colocou 2 pessoas aqui, né? Então, vamos lá, né? O que arde no coração de Deus são vidas, né? Tudo que nós, como igreja, formos fazer, seja no nível de intercessão, seja o ministério que for, e falando sobre intercessão, nós temos que voltar as nossas orações no sentido de vidas, né? Então, o Senhor dá as estratégias. E o Senhor aqui, voltando aqui para o texto de Jericó, né, das questões das muralhas, né, lá em Josué 6, versículo 3 e 5, diz: vós sois... Aí ele dá toda a estratégia, eu não vou ler aqui, lê aí na sua casa aí, esse trecho aqui, ó, Josué capítulo 6, né? E essa passagem não é apenas uma história antiga, né? Eles foram lá, o Senhor deu a estratégia deles andar em volta das muralhas de Jericó, e aí eles foram dar voltas ali, andando, 7 voltas, e no sétimo dia eles deram 7 voltas e tocaram os instrumentos, né, os tambores e tal, e a muralha caiu e eles tomaram a cidade. Essa é a história de Jericó, ok? Foi uma estratégia que Deus deu. Deus falou para eles: olha, vocês vão dar voltas aí nas muralhas de Jericó, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4, em silêncio, em espírito de oração. Mas na 7ª volta, vocês vão dar 7 voltas, e na 7ª, vocês vão dar um brado, né? Vão dar um ruído de vitória, né? E aí eles fizeram isso e tomaram a cidade, né? Então, essa passagem não é apenas uma história antiga, mas um modelo para intercessão estratégica hoje.
ela nos ensina sobre a obediência, a perseverança e o poder sobrenatural de Deus em resposta a uma fé em ação unificada pelo povo, né? As voltas de intercessão representam um ato profético de cercar as fortalezas espirituais, declarando a vitória de Deus sobre elas, né? Então, por exemplo, como eu posso aplicar isso nos dias de hoje, né? Se eu estou com o meu grupo de intercessores orando, e o Espírito Santo confirma, olha, vai lá e sai orando por tal avenida. Pega, sei lá, quantas avenidas forem, pega o grupo de intercessão e vocês vão sair orando pelas casas, orando pelo comércio, declarando salvação, libertação, quebra de prisões, declarando que o evangelho do Senhor é chegado, o reino de Deus sobre aquela avenida, é chegado o reino de Deus sobre aquelas casas, e vocês vão ali intercedendo, orando pelo povo. Pai, em nome de Jesus, declaro que essa padaria aqui é do Senhor, que os donos aqui venham ser quebrantados. Eu declaro, Senhor, que essas casas aqui, ó, cada casa dessa daqui, cada família, nós declaramos que pertence ao Senhor. Todo bloqueio na mente, tudo aquilo que está aprisionando estas famílias de conhecerem o Senhor, Pai, nós quebramos agora, todas as forças e amarras espirituais caiam por terra. Nós declaramos que todos os moradores desta rua, desta avenida, pertencem ao Senhor Jesus. Uau! O que você está fazendo? Você está liberando no mundo espiritual e guerreando. Os anjos do Senhor vão à peleja lá no mundo espiritual contra qualquer força retentora, opressora, que oprime aquela avenida, aqueles moradores, aquela casa. Pastor, isso funciona? Claro que funciona. Ué, você tem que ter o quê? O que eles tiveram aqui, irmão? Fé. Ação com fé. Só vai funcionar se você tiver fé. Né? Eu, Márcio, creio que quando eu passo numa rua e me posiciono lá e começo a declarar que cada morador, que cada casa pertence ao Senhor, que se tiver bloqueios na mente, que se tiver prisões espirituais, demônios, prendendo aquelas almas de não conhecerem o Senhor Jesus, eu, Márcio, creio que o meu Deus é poderoso para me escutar e repreender todo o mal e tudo que estiver retendo aquelas vidas. Amém? Por quê? Porque Deus deu uma estratégia para Josué. Josué poderia falar, Senhor, ficar andando. Pô, tinha que andar muito, irmãos. Imagina o raio. Quantos quilômetros é um raio de uma cidade? Né? Quantos quilômetros é um raio de uma cidade? Imagina os caras dando 7 voltas, né? Uma volta por dia, e na 7ª volta, né? Ainda ter que rodear 7 vezes, acho que foi isso, né? Então, assim, muita loucura, mas Josué e o povo, eles criam, eles acreditavam no Deus que eles serviam. E se o Senhor falar para você, como grupo de intercessores, fazer isso nas ruas ao redor da igreja local, a igreja local está aqui, né? Quantas ruas tem um raio de 1 quilômetro? Muitas. Quantas casas tem numa rua? Muitas. Um quarteirão. Imagina quantas almas tem um quarteirão da igreja? Muitas. Será que todas estão indo lá na igreja? Né? Será que todas não... Porque assim, começa indo na igreja, depois começa a ter vida com Deus, né? Primeiro eu vou na igreja, eu conheço ali e tal, e começo a aprender o que é ter vida com Deus, né? Então, assim, a igreja tem esse papel, né? A igreja tem o papel de conquistar o local onde ela está implantada. A igreja tem como função, em Cristo, de manifestar o reino de Deus onde ela está implantada. E como eu manifesto o reino de Deus? Declarando no mundo espiritual, decretos espirituais. Nós decretamos que a igreja que está aqui, aí fala o nome lá da sua igreja, a Igreja Frutos da Fé Apostólica, ela está implantada nesse bairro aqui. E nós declaramos que o reino de Deus
chegou nesse lugar, está nesse lugar, e por decreto do Senhor, por ordem divina, nós declaramos que essa terra, os moradores dessa terra, pertencem ao Senhor Jesus. Todas as forças espirituais, todos os dominadores, toda a potestade, lembra das potestades? Toda a potestade, Senhor, em nome de Jesus, repreenda as potestades, e nós aqui no plano espiritual, nós declaramos salvação de cada família neste bairro, em nome de Jesus. Amém? Então, às vezes, não é só eu me reunir dentro da igreja, né? Não é eu só me reunir dentro da igreja, do salão, e ficar fazendo só aquelas orações costumeiras, né? Ah, intercede pelo pastor, intercede pelo líder, intercede pelo ministério infantil, intercede pelo ministério de louvor, intercede pelo irmão que pediu não sei o quê, por irmão que está passando por não sei o quê, tal. Não, 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 não. O ministério de intercessão vai além das quatro paredes. Ou pelo menos deve ir além das quatro paredes, né? A gente tem que ir para o campo de batalha, né? Temos que ir para o campo de batalha, não é ficar dentro das quatro paredes só, não, né? Sai lá na rua, lá onde você está, e começa a profetizar, né? Amados, eu vou falar uma coisa para você. Nessa sua caminhada na rua, você vai parar pessoas para pedir oração para você. Porque é assim que Deus faz. As pessoas vão ver um grupo orando, né? Ou então você aperta a campainha, vai mais além, vamos mais além, vamos mais além. Aperta a campainha de uma casa e fala assim, ó, tudo bem? Tudo em paz? Nós estamos aqui porque nós queremos orar pela sua casa. Podemos orar pela sua casa? Tem alguém enfermo, alguém desempregado? Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Se você fizer isso, você será surpreendido pelo poder da manifestação do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é manifestado por ações. Se você apertar a campainha e falar, posso orar por esta casa? Deus pede para que eu ore por essa casa. Não preciso nem entrar, pode ser aqui do lado de fora mesmo, se a senhora não quiser. Mas, ó, eu vou te falar uma experiência, eu já fiz isso, pouco tempo. A pessoa falou, ela sacou que eu sou pastor, não sei como, né? As pessoas percebem. Pastor, ela me chamou de pastor, mas eu não falei para ela que eu era pastor, não era nada. Ela detectou, o Espírito Santo detectou nela e ela falou, vamos lá orar por uma casa aqui. Ela me puxou para a casa de uma vizinha lá, a vizinha me recebeu. O que aconteceu? Fui orar pelo filho dela. O filho dela chorou, se esquembantou, a casa foi, olha, foi um mover de Deus naquela casa. Elas começaram a chorar, ele entregou a vida para Jesus, ele falou, preciso sair dessa vida. Fizemos uma oração ali pela família, pela casa, por todos. Então, assim, o que falta de mim, Senhor? Pai, perdoa, porque eu estou sendo negligente. Eu peço perdão para Deus, porque eu sou negligente. Não estou cumprindo a ordem dele. A ordem é uma ordem, não foi um pedido. Ide. Ele é uma afirmação, né? Então, nós, como intercessores, nós podemos ir a campo, ter esse tipo de ação, né? Nós podemos ter essa ação prática de intercessores para orar pelas casas, orar pela avenida. Não quer tocar campainha? É tímido? Porque tem gente que é tímido. Tudo bem, você tem uma limitação emocional, que eu rogo para que o Pai te tire, porque todos os apóstolos que eu vejo no Evangelho, eles pregavam o Evangelho com ousadia, intrepidez, né? Pelo menos eu vi isso em Pedro, em Paulo, em Tiago, eu vi isso em Felipe. Eles pregavam com ousadia, com intrepidez, com autoridade, né? Eles podiam ter suas limitações emocionais, serem tímidos, mas o espírito que estava neles quebrava, rompia toda a timidez, e ao abrir a boca, eles eram cheios do Espírito Santo, e falavam e pregavam com ousadia, e o Senhor ia acrescentando, dia após dia, almas para o seu reino, né?
É assim, o evangelho é isso. E eu conheço de evangelho, o evangelho para mim é isso, e eu não abro mão desse tipo de evangelho. O evangelho que fica só entre quatro paredes, só com um crente lá dentro, todo domingo as mesmas pessoas, não tem conversão, não tem batismo. Opa, essa igreja precisa de um despertamento. Aí as pessoas ficam falando de avivamento. Avivamento é isso, é um despertamento, né? Se a tua igreja não tem conversão, não tem batismo, precisa de um avivamento. Aí as pessoas ficam esperando, né? E o avivamento, um grande avivamento está por vir. Está por vir? O grande avivamento é você sair dessa dormência espiritual, né? O grande avivamento é eu despertar. Eu é que gero o avivamento. Eu é que gero o avivamento como corpo de Cristo. Sabe como veio o batismo no Espírito Santo? Um grupo pequeno de homens negros, lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Quantos conhecem essa história da Rua Azusa? Né? Morris, esqueci o nome dele. Ele com mais 3. E eles falaram, não, tem mais de Deus, não é possível que o evangelho é só isso, não é possível, tem mais coisa, vamos buscar aqui, vamos... E eles começaram ali, a buscar, a orar intensamente, buscar fervorosamente, buscar até ser resposta, e não parar, e orar 24 horas, e estar ali intensamente, Senhor, não tem mais de ti, derrama aqui, manda fogo do céu, eu não sei, eu tenho que sair dessa mesmice, eu tenho que sair dessa paralisia espiritual, eu preciso sair dessa mordidão, dessa coisa toda, bota fogo em mim, bota fogo em todo mundo aqui, para que a gente saia e o teu evangelho seja anunciado com intrepidez, poder, ousadia, e uma multidão seja convertida na minha cidade. Né? Então, existe um sonífero. Eu costumo dizer que Satanás ele coloca doses de sonífero sobre a igreja de Cristo, para que ela fique dormindo, né? Como as virgens lá. Né? Parábola das virgens, né? É isso, mais ou menos, né? Coloca lá um sonífero, aí e as 10 dormiram, né? Não é que só as imprudentes dormiram, não. As prudentes também dormiram, tá? Tudo dormindo. Todas elas dormindo, todas elas, tá? A diferença das prudentes para as imprudentes é que as prudentes estavam prontas com azeite, e as imprudentes não. Mas as 10, todas estavam dormindo, né? Todas estavam dormindo. A sorte que elas acordaram e aí as prudentes estavam com o óleo, foi. Mas se não tivesse acordado, tinha ficado. Então a gente tem que despertar, né? Despertar como ministério de intercessão. Sair do comodismo, sair da situação cômoda, né? Se o teu ministério de intercessão está aí acomodado em 4 paredes, fazendo as orações de sempre, fazendo as mesmas práticas e ritualísticas, inclusive, tem umas que têm até rituais, né? Fica um ritual, porque está ali fazendo a mesma coisa ali, não muda nada, é aquilo mesmo e tal, não busca um fogo do Espírito, não busca uma revelação do Senhor, não ouve, né? Não está aberto para ouvir a voz do Senhor, né? Então fica difícil, amém? Vamos lá, vamos passando aqui mais um aqui. Exemplos bíblicos de estratégia de batalha, né? Vamos lá. Tem mais, né? A gente vê a questão de Josafá, que a gente tanto já falou, né? Nós já falamos sobre isso, né? A Bíblia está repleta de narrativas que ilustram estratégias de batalha, onde a fé e a obediência a Deus são os verdadeiros pilares de vitória. Esses exemplos não são apenas histórias antigas, mas modelos inspiradores para enfrentar desafios espirituais e da vida com confiança, né? Então, o exemplo de Josafá. Josafá busca o Senhor em jejum e oração. Deus responde ele através do profeta, dizendo que a batalha era dele. O povo sai com cantores adorando à frente dos exércitos. Os inimigos se confundem e se destroem a si mesmos. Judá apenas recolhe os despojos da vitória. Olha que guerra fantástica. O Senhor foi à frente. O Senhor aqui foi à frente.
Aqui não precisou dar volta, aqui precisou ter fé e obediência de colocar, de vez de colocar soldados bem instruídos, armados e preparados, colocar os cantores, né? Então, isso aqui se chama confiança, né? Só que se chama confiança no Senhor, essa estratégia aqui, ó. Né? E que nós temos que ter confiança no Senhor, né? A vitória de Davi, 1 Samuel 30, né? Lê lá, Davi sai para a cidade de Ziglac, toda destruída, com suas famílias levadas pelos amalequitas. Eles voltam de uma guerra, quando chegam na cidade de Ziglac, toda a família, mulher, filho, todo mundo é levado cativo. Aí o exército de Davi fala, vamos destruir, vamos matar Davi e tal. Davi não ficou injuriado. Davi encontra Ziglac destruída e as famílias levadas. O povo entra em desespero e culpa Davi. Davi se fortalece em Deus buscando direção. Deus promete vitória e restituição. Davi recupera absolutamente tudo o que o inimigo tinha roubado do seu povo. Amém? Então, queridos, são situações, histórias de guerra espiritual, tá? São exemplos de guerra espiritual aqui que eu estou te dando, tá? Que foram vencidas por estratégias do Senhor, por obediência, por fé, por ouvir a direção de Deus, a voz de Deus, né? Não deixar o desânimo, não deixar a mesmice, não deixar a situação tomar conta, né? Principais lições. Esses exemplos bíblicos demonstram que a estratégia de batalha muitas vezes difere das abordagens humanas. A fé, a oração e a obediência à direção de Deus são elementos cruciais para alcançar vitórias sobrenaturais, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Todas eram impossíveis? Sim, todas eram impossíveis, essas histórias aqui. Em ambos os casos, o foco não estava na força do braço, na força militar, mas na confiança total no poder e na provisão de Deus. Deus continua poderoso? Continua poderoso. Deus é o Deus que pode realizar qualquer coisa. Continua e é o Deus que pode realizar qualquer coisa. Amém? O que nós temos que ter como intercessores? Fé sobrenatural. Fé sobrenatural. Senhor, eu vou sair nesta rua e algo sobrenatural vai acontecer através do teu Espírito Santo. Eu declaro que vidas vão se converter nessa minha marcha, nessa calçada, nessa avenida. Eu declaro que esta oração que nós vamos subir ao teu altar, ao teu trono, ela terá um efeito de salvação sobre as famílias da minha cidade, sobre aquela situação, aquilo outro. Ou seja, eu preciso acreditar, acender a chama da fé na intercessão e botar a intercessão para fazer as estratégias que o Senhor me orienta, nos orienta, né? Eu estou falando aqui de grupos de intercessão, de ministérios de intercessão que buscam o Senhor para alcançar a vitória, que é almas curadas, almas libertas, almas restauradas, famílias curadas, casamentos restaurados, filhos libertos de drogas, de prostituição. Isso, essa é a nossa luta. Amém? Esse é o nosso foco. Louvores e adoração são tão importantes quanto as ações, pois também quebram cadeias e rompem barreiras no mundo espiritual. Isso, exatamente, Patrícia. Nós vamos falar sobre algumas estratégias que envolvem exatamente isso, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma semana de oração coletiva na igreja local, de forma presencial, né? Pastor, nós nos reunimos como intercessores, né? E o Senhor nos deu uma direção de nós fazermos uma semana por 1 hora, antes do culto ou depois do culto, 1 hora, durante 7 dias,
de momento de oração coletiva na igreja. O que é oração coletiva? Vai envolver membros, pastores, vai envolver todo mundo. O povo é como se fosse um chofar de guerra, né? Um chamado para a guerra, e nós vamos nos reunir na igreja durante 7 dias em oração pela nossa cidade, pelo povo, pelas vidas que estão vindo aqui, pelos aqueles que um dia tiveram e não estão mais. Tem gente assim na sua igreja que já tiveram e não estão mais? É o que mais tem. É o que mais tem. São pessoas que um dia estavam lá e não estão mais. Então, onde estão? Estão em algum lugar. Vamos buscar no mundo espiritual e resgatar essas vidas? Amém? Então, essa é uma outra arma, uma outra ação, né, arma? Uma outra ação que o Ministério de Intercessão pode ter, ok? Por exemplo, você pode uma outra ação para o Ministério de Intercessão, que eu vou falar aqui, ó. Relógio de oração 24/7, né? Pastor, nós somos em 5 intercessores. O dia tem 24 horas, certo? Então, cada intercessor teria que orar quanto? Ajuda aí na matemática aí, pastora. 5 vezes... Daria 4 horas. Quase 5 horas. Quase 5 horas, certo? Vou colocar um exemplo aqui, ok? Um exemplo. Então, vamos lá. Vamos fazer isso, né? Tô lá no trabalho, tô trabalhando, mas eu posso orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, né, então, eu tô ali trabalhando, né, em nome de Jesus. Oi, tudo bem? Tá, ô, Dona Maria, pode falar 1 quilo de carne? Já tô cortando aqui. Senhor, em nome de Jesus, vai libertando, né? É assim, irmãos, né? Ai, não, pastor, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não consigo... Irmão, aonde você estiver, você pode orar. Né? Tá lá no trabalho, tá trabalhando, mexendo nas coisas, mas tá orando em espírito, inclusive. Não precisa nem falar do jeito que eu fiz aqui, né? Vai orando no espírito. Vai orando mentalmente. Essa oração serve? Claro que serve. Né? O Pai escuta a nossa mente, né? Os nossos pensamentos. Ó, você nem imagina. E um dia, por exemplo, né? De jejum coletivo. Mais uma aí, ó. Jejum coletivo. Vamos abrir um jejum coletivo, uma semana aí, né? Ou então, vamos fazer um dia de adoração. Um dia de adoração e oração. Vai começar às 8 da manhã e vai até às 20 da noite. 12 horas de adoração ao Senhor na igreja local. Olha só que coisa maravilhosa, né? 12 horas de adoração e oração intercessória na igreja. 12 horas ali contínuas. Né? Pastor, mas tem pouca gente. Vai você e mais 2. É o que precisa. Onde 2 ou 3 estiverem, meu nome reunido, eu estarei. Né? Não procure uma situação ideal aos teus olhos. Não procure uma situação ideal aos teus olhos. Aos teus olhos está dizendo que você precisa ter 3 equipes de louvor, que você precisa ter pelo menos uns 30 intercessores para acontecer isso. Não vá fazer as coisas mediante ao teu raciocínio humano. A palavra de Deus diz onde 2 ou mais estiverem reunidos, meu nome, eu estarei ali. Nem que você pegue põe numa playlist, não tem músicos para fazer 12 horas, não tem problema. Bota a caixa de som lá, liga numa playlist e 2 ou 3 ficam ali orando, ó. 12 horas ali ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Eu, minha esposa e mais 2 membros da igreja, com som ligado. Mas, ó, o que o Senhor olha? Isso aqui, ó. Pulsando forte, firme. A fé que eu tenho. E a manifestação dele não está em volume de pessoas, não. Tá? Ele não depende de 50 pessoas para fazer algo, ele não depende de músicos para fazer algo, ele depende de disposição, de obediência, ele depende de um coração disposto, ele depende de pessoas dispostas, que amam ele, que adoram ele em espírito e em verdade. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não tem músico para fazer essa jornada de 12 horas? Não tem problema. Coloca a caixinha de som lá. Né? Coloca a música, playlist lá do Spotify, do YouTube, Music, né?
E manda fogo no céu, no inferno e no céu, né? Desça fogo do céu e vá pro fogo para o inferno. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Existe uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Todos já ouviram falar sobre mapeamento espiritual? Compreendendo o terreno? Põe no chat aqui, eu quero saber. A a Graça Ferreira já viu, a Selma, deixa eu ver aqui, a Matilde, Dazo, glória a Deus, né? Selma, muito bem. Conceição também já. Alguns já viram, né? Deixa eu ver. A Mariana nunca ouviu falar. Isso, coloca aí quem nunca ouviu falar, que é legal também eu saber. Ó, a Rogério já ouviu. A Mariana, a Keila nunca ouviu falar. A Lúcia também não, eu nunca ouvi, não, sim. Ok, maravilha. Então, eu gosto disso, porque aí eu sei que tem gente que já ouviu e tem gente que nunca ouviu. Isso é muito bom, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso que é extremamente bacana, compreender o território que eu estou, que a igreja está. Né? O território que a minha igreja local está. Entender o que tem na terra. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, Moisés dá uma ordem para alguns homens espiarem a terra prometida. Todos lembram disso? Né? Qual que era o objetivo de espiar a terra? Ele não poderia ir lá somente ter tomado a terra, mas por que ele manda espias lá? Tudo bem. O ato de ir lá espiar a terra era para ter um relatório a respeito daquela terra. O que aquela terra tinha, quem eram os inimigos, o que prevalecia naquela terra, o que tinha naquela terra. Né? Não era para eles voltarem com medo. O problema é que os caras voltaram com medo. Então, assim, nunca você vai aprender a fazer mapeamento, eu vou te mostrar aqui, vou te ensinar como você faz. Mas não é para ter medo. O problema é que eles tiveram medo. Lá viram gigantes. E aí ficaram com medo. A terra é cheia de gigante. Mas era só para relatório. Não importa se tinha gigantes, demônios, se tinha potestades, tem principado. Maior é o que está conosco, né? Eles deviam ter... Deus nos livrou da praga do Egito, de Faraó, nos livrou do espírito de morte, nos livrou de tantas coisas, nos deu pão que caiu do céu, tal, coluna de fogo, coluna de nuvem, mar vermelho aberto, nós passamos a seco, o mar engoliu todo mundo lá e nós saímos livres. Gigante! Então, vamos lá. Mapeamento espiritual é uma ferramenta que permite identificar e direcionar nossas orações para os pontos de maior necessidade em uma área de atuação. Trata-se de um levantamento detalhado das influências espirituais em um bairro ou uma cidade. Né? Então, como que é feito esse mapeamento? Esse mapeamento, você vai pegar um mapa físico da sua cidade, né? Você vai pendurar, você vai pôr numa folha de isopor, eu vou te mostrar digital, porque eu sou da era digital, eu só estou com 22 anos de idade, né? Então, como eu sou um cara de tecnologia, eu vou te mostrar como eu faço digitalmente. Mas eu sei, né, que tem outras pessoas que têm 54 anos, assim que nem a pastora Thaís, né, que não tem muita habilidade de pôr lá, né, usar o Google Earth, usar ferramentas digitais. Mas eu vou pôr os dois aqui, porque eu sei que tem gente de 20 anos aqui e eu sei que tem gente de 60 anos aqui, tá bom? Eu estou nos de 20, é claro, né? Mas vamos lá, uma descontração aqui, amém, queridos? Vamos lá. Se você não tem habilidade com ferramenta digital, você pode pegar um mapa físico, compra um mapa físico, cola numa folha de isopor, e você vai comprar taxinha amarela, verde, taxinha laranja, e você vai sair, vai pegar lá. Eu vou hoje mapear a Avenida Luiz Gonzaga.
você vai pegar um grupo de pessoas, um grupo não, né? Pode ser, no mínimo tem que ser 2, né? 2 pessoas já dá para fazer, mas se tiver 3 e 4 vai mais rápido. Aí o que vocês vão fazer? O que é feito? Você vai caminhar nessa avenida Luiz Gonzaga e você vai começar a levantar pontos de comprometimento espiritual. O que é pontos de comprometimento espiritual? Pô, estou passando aqui na... uma casa de Umbanda, centro espírita. Aí você vai pegar centro espírita, eu vou pôr no mapa de vermelho. Aí você vai pegar assim, ó. Vai pegar um caderno, né? Na Avenida Luiz Gonzaga, número 354, é uma casa de espírita, de Umbanda. Centro espírita de Umbanda, Zezinho, pai da fé. Sei lá, né? E você vai continua andando. Aí você vê um prostíbulo. No número 999 tem um prostíbulo. Prostíbulo. Muito bem. Continua andando na avenida. No número 1100 tem uma igreja católica, apostólica romana. Coloca lá. No número 1500 tem uma igreja evangélica. Igreja Evangélica Sara Nossa Terra. Coloca lá também, Igreja Evangélica, tá? E você vai fazendo... no número 20, tem uma casa de jogos de azar. Sabe aquelas casas de jogo de azar? Não é só lotérica, estou falando de jogo de clandestino. Não sei se alguma cidade ainda tem isso, mas põe lá, né? No número 2100 tem uma biqueira, não sei como chama aí, biqueira, para nós aqui, é ponto de distribuição de drogas, né? Aqui em São Paulo a gente chama de biqueira, é que eu estou falando com gente aqui do Brasil todo. Mas o que é uma biqueira? É um local onde as pessoas vão buscar drogas, usuários vão buscar drogas. Aqui em São Paulo a gente chama de biqueira, ok? Boca de fumo, aí depende da região aí, né? Graças a Deus a gente tem gente aqui do Brasil todo, né? Vamos lá. E aí você vai escrevendo tudo ali, no caderno. Quando você chegar no mapa, aí você vai falar assim, ó, o centro espírita é taxinha vermelha. Aí você põe uma taxinha vermelha lá na avenida lá, pumba. A taxinha amarela vai ser prostíbulo. Põe a taxinha amarela no mapa ali naquela avenida. O ponto de drogas, né, a boca de fumo, vai ser taxinha laranja. E aí você vai mapeando tudo ali. Você vai fazendo isso em todas as ruas do seu bairro ou da sua cidade. Pastor, dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas quando você termina de mapear, você olha o mapa, você vai saber o que mais predomina na sua cidade. Você vai ver a quantidade de centros espíritas que tem, ou a quantidade de prostíbulos que tem. Você vai identificar onde estão os pontos de comprometimento. E o que você pode fazer depois? Interceder, combatendo esses pontos comprometidos. Deu para entender? Eu falo assim, ó, às vezes a cidade ela é muito grande. Né? Vamos supor, vou mapear São Paulo. Tem condições de mapear São Paulo? Não tem, não tem. Mas a minha igreja está no bairro Jardim São Domingos. Opa, posso fazer isso no bairro Jardim São Domingos. Já é uma ótima ajuda. Por quê? Eu vou identificar o que está predominando ali, no Jardim São Domingos, onde está a igreja, né? Perto da igreja, ali o raio da igreja, né? E aí eu vou começar a combater. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que esses pontos de droga sejam fechados, acabe as biqueiras, essa biqueira, eu declaro falência dela, que a polícia bata lá e pare o tráfico de drogas nessa biqueira, nesse ponto de fumo, boca de fumo. Pai, eu declaro que esse centro de Umbanda, Pai, quando as pessoas entrarem ali, Senhor, nenhum espírito se manifeste ali dentro. Nós damos uma ordem, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Pai, se ajunte a nós nessa intercessão, nessa guerra, e envie os teus anjos lá naquele centro de macumba, para que nenhum espírito venha se manifestar ali, incorporar, para que eles caiam na vergonha, no descrédito e feche esse centro de macumba em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, que eu declaro que esse prostíbulo aí, ó, que eu estou vendo aqui no mapa, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a salvação das prostitutas, Pai, que o Senhor venha convencer do pecado, da justiça, que elas venham entender o amor que o Senhor tem por elas, e que elas, Senhor, em nome de Jesus, se convertam. Nós chamamos todo esse povo para dentro da nossa igreja aqui, para dentro da sua casa. Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá, ó. Levantamento detalhado. O que é levantamento detalhado? Ó, identificar casas de jogos, bingos, bares, prostíbulos, pontos de drogas, centros de espiritismo, macumba, maçonaria, igreja católica, locais onde se realizam despachos. Ou seja, levantamento detalhado, tudo. Levanta tudo lá. Histórico da região, pesquisar a origem do bairro ou cidade, seu significado nominal, eventos históricos relevantes que possam ter impacto espiritual. Ou seja, a minha cidade era terra de índio. Os índios foram... Cadê os índios que estavam aqui? Ou, sei lá, houve uma chacina nesse bairro. Mataram muita gente, houve muito derramamento de sangue. Como que eu vou saber a história da região? Eu vou mostrar para você como você vai saber um pouquinho da história da sua cidade. Eu vou te mostrar onde você vai buscar isso, ok? Mas fazer uma pesquisa histórica, né? Como a minha cidade foi fundada? Por quem foi fundada? Como ela foi fundada? Houve injustiça? Houve matança? Ou como que essa cidade foi fundada, estabelecida? Né? Tudo isso é importante, tá? Vamos lá. Parece bobeira. Muitos não acreditam e muitos acham que isso é bobeira. Mas eu vou te falar para você que não é. É um reconhecimento da terra onde a igreja está. E se você levantar um grupo de intercessores preparados, um grupo de intercessores maduros, você consegue neutralizar, paralisar e tirar a atmosfera de opressão do inimigo sobre o bairro e sobre a cidade. Quantos lembram da aula lá de principados, potestades? A gente consegue neutralizar esses caras, tá? Vamos lá. Aliança física e espiritual. Outro ponto aqui, ó. Conectar informações físicas, o que se vê, com manifestações espirituais. O que se percebe no reino espiritual? Nossa, quando a gente passa naquela rua, vem uma opressão de miséria. É tanta miséria, é um fedor, né? Nossa, quando a gente passou naquela... Os intercessores têm que ter percepção espiritual. Nossa, quando a gente passou naquela rua, menina, que cheiro de cachaça era aquele? Cheiro de cachaça na rua, né? E anotar, na rua tal, a gente teve uma percepção que na rua tal, e você vai anotar ali, ó, anotação naquela rua, né? Oração estratégica, né? Orar em pontos estratégicos como entrada de cidades, bairros, rodoviárias, aeroportos, portos, prefeituras, Câmara Municipal, né? Ajunta o grupo de intercessor, vai lá na porta da prefeitura e começa a orar lá. Senhor, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que através dessa prefeitura, do prefeito nome XPTO, que ele faça um governo, Senhor, justo, voltado para as necessidades do povo, que nós declaramos que cesse a corrupção, que esses homens tenham temor ao Senhor, ó Deus, e volte o coração para a população, governando com justiça. A Bíblia fala, lá em Jeremias, deixa eu pegar o texto aqui, ó. Jeremias, capítulo 29, verso 7, diz assim, ó. Buscai a paz da cidade para a qual vos fiz deportar, e orai ao Senhor por ela, porque na paz dela tereis vós paz. Olha lá esse texto, vai estar lá em Jeremias 29, 7, anota aí para você ler. Né? Então, quando o povo que ora pela cidade, que declara paz, que ora pelo governo, que ora para mapeia a cidade para ver os pontos espirituais, para saber quem está dominando ali, se é um espírito de violência, espírito de morte, se é um espírito de miséria, se é um espírito, qual é os espíritos que estão dominando ali, né? Está escravizando o povo. Nós só vamos saber isto se nós mapear ajuda, né? Isso nós conseguimos saber
com uma propriedade maior se nós fizermos esse tipo de mapeamento, ok? E aí, nós podemos orar pedindo perdão, né? Senhor, nós pedimos perdão por todo o derramamento de sangue da nossa cidade, desse bairro. Primeiro você precisa saber a história, né? Em cima da história, do mapa, das alianças, você vai fazer uma oração estratégica conduzida pelo próprio Espírito Santo, ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui agora, eu sei fazer esse mapeamento usando ferramentas digitais. Claro que andando na rua fica uma coisa muito mais apurada, né? Mas eu daqui de casa, eu consigo mapear usando uma ferramenta chamada Google Earth. Quantos já ouviram falar do Google Earth? Alguém já ouviu falar nessa ferramenta do Google? Ó, Patrícia, já ouviu? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, ó, um mapeamento que eu fiz. Deixa eu achar aqui. Agora nós estamos falando desse mapeamento de forma digital, ok? Dá para fazer assim? Dá para fazer assim, mas é melhor confirmar andando nas ruas. Ou pôr no homenzinho lá, né? E você detecta se é verdade ou não, se existe lá. Então, aqui, ó, vou compartilhar, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí, um monte de pontinho verde? Quantos estão vendo um monte de pontinho verde? Bom, primeiro que esse mapeamento aqui, ó, é de uma cidade aqui em São Paulo, uma cidade chamada Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Esses pontinhos verde que vocês estão vendo, alfinetinho verde que vocês estão vendo, são igrejas evangélicas. Tá vendo aqui? Ó? Deixa eu mexer um pouquinho aqui, ó. Esses pontinhos verdes aqui, ó, são igrejas cristãs, igrejas evangélicas. Tem bastante? Tem, bastante. Tem 100 igrejas, mais ou menos, aqui, ó, em Itaquaquecetuba, aqui, ó, onde eu mapeei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É que tá muita coisa, aí não dá, ó. Vou abrir um pouco mais, ó. Mas aqui, ó, esses pontinhos verdes são tudo igreja. Eu vou tirar as igrejas e vou mostrar os centros de Umbanda, para vocês verem, ó. Deixa eu ver, tirar a igreja. Não, não é aqui, não. Acho que é aqui, ó. Pronto, tirei as igrejas. Tá vendo os pontinhos roxos? Quantos estão vendo pontinho roxo? Esses alfinetinho roxo agora, são centros de espíritas, centro de macumba. Olha quantos tem aqui, ó. Um monte, tá vendo? Tem um monte. Quantos estão vendo aqui, ó? Pontinho. Vou tirar agora o de macumba, peraí. Macumba, candomblé, todas essas coisas, né? Eu vou deixar aqui agora, deixa eu ver se dá para deixar. Diminuir um pouco. Quantos estão vendo o pontinho rosa? Estão enxergando os rosinhos agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tem uns 10 aqui, ó, rosa, só os rosas. Esses rosas são prostíbulos, tá? São prostíbulos que tem na cidade. Tem mais ou menos uns 10 prostíbulos. Como que eu fiz isso? Eu vou no Google, né, e digito assim, ó, quero centros espíritas da cidade de Itaquaquecetuba. Aí o Google vai listar para mim um monte de endereço. Aí eu venho aqui e ploto. Mas vamos ver se é verdade. Se tem mesmo, ó. Como eu sei que tem lá no centro espírita mesmo, ó. Vou voltar tudo aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo esse centro espírita que tá mostrando aqui? Tem um centro espírita aqui, certo? Eu vou te mostrar que é verdade. Eu vou pegar o homenzinho Street View, o homenzinho aqui, ó, e vou até lá, ó. Eu vou até lá para saber se é verdade mesmo, ó. Espera um pouquinho que demora para carregar. Olha que legal essa ferramenta. De casa eu consigo ver. Todos estão vendo, está escrito Templo de Umbanda aqui? Olha lá, ó. Templo de Umbanda Caboclo Birajara. Tá vendo aqui, ó? É um centro aqui, ó. Um instituto religioso, Templo de Umbanda, tá? Então, assim, para quem tem conhecimento de ferramenta, tem facilidade com o digital, né, com essas coisas, fica fácil, né? Então, é assim que a gente faz o mapeamento digital, tá? E funciona, tá? Funciona muito bem, tá? Funciona muito bem.
Deixa eu só voltar aqui. Pode unir os dois, né? Você sai na rua, Você isso, pode unir os dois. A pastora está falando aqui que é legal unir os dois, tá bom? Mas só foi para você ter um parâmetro, tá? Que isso é legal, né? Que isso é bom você fazer para você conseguir entender, né? A luta aí, entender a sua cidade, né? E ter as estratégias de ministério de intercessão que vai à guerra, né? Que não fica só no grupinho ali, orando, mas não sai, não faz, não tem mais ações efetivas, né? Então, isso, querido, de mapeamento espiritual, que a gente chama, né? É muito bom, tá? É muito bom, né? Porque você tem essa visão que eu mostrei aqui. Quantos acharam legal isso que não conhecia e falou, puxa, de fato isso é bom? Quantos acharam aí, ó? Rogério, maravilhoso, né? Muito bem aí, glória a Deus, né? Todo mundo aqui, ó, falando, Eugênio. Ok, irmãos? Então, assim, o mapeamento espiritual deve ser conduzido sob orientação e cobertura pastoral local, ok? Então, o seu pastor precisa saber que o grupo, o Ministério de Intercessão, vai fazer o mapeamento, né? Tem que buscar a direção, jejuem, né? Tem vida no altar, né? Vida no altar que eu falo é vida com Deus, né? Vida ali, ó, diário, pode fazer de qualquer forma, né? Pessoas maduras, pessoas sérias do evangelho, né? A unidade de espírito com outros líderes de igreja é fundamental para potencializar a eficácia dessa estratégia, tá? Então, se você puder unir forças com outra igreja, né? Por exemplo, Itacoaticetuba tem 100 igrejas lá. Meu Deus, 100 igrejas era para toda a cidade estar aos pés de Jesus. Mas por que não está? Porque não sei o que as igrejas estão fazendo, né? Que não está, mas deveria estar, né? Ou seja, eu detectei 100 igrejas lá, né? Muitas igrejas, muita igreja para uma cidade pequena, muita igreja, mais de 100 igrejas. E o que essas igrejas estão fazendo, né? E o que nós estamos fazendo como igreja, né? Essa é a pergunta que fica martelando aqui, né? O que eu estou fazendo como igreja de Cristo numa cidade que tem mais de 100 igrejas e ainda tem tanta coisa ruim lá, tanta gente ainda para se converter. Sabe quantos mil habitantes tem? Deixa eu compartilhar uma outra ferramenta aqui, ó. Outra ferramenta que eu quero que você aprenda é essa daqui, ó. Outra ferramenta boa, ó. Essa ferramenta do IBGE, ó. Acesse essa ferramenta. Inclusive tem lá no site que eu vou te mostrar que nós fizemos, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Ó que legal essa ferramenta aqui, ó. Vamos lá. Eu estou aqui, né, no site do IBGE, tá? cidades.ibge.gov. Eu estou aqui na cidade de Itacoaticetuba. Todos estão vendo aqui, ó, Itacoaticetuba, certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Itacoaticetuba. Quantos mil habitantes tem lá? Vamos ver. Vamos esmiuçar essa cidade aqui, ó. População no censo de 2022. 369 mil habitantes. 369 mil habitantes. É habitantes para dedéu, né? Cadê meu celular? Vamos fazer uma conta boba? Eu quero levar você num raciocínio aqui comigo. Vamos lá, vou fazer uma conta aqui. Tem 100 igrejas lá. Eu contei, tem 100 igrejas. Vamos fazer uma divisão? Vamos pegar... vamos imaginar que desses 369 mil habitantes, 10% seja cristão. 10% esteja com o Senhor, vezes 10%. Vai dar 36.900 habitantes. 10% de 369 dá 36.900, ok? Muito bem. Se eu pegar 36.900 pessoas convertidas, dividido por 100, teria que ter 369 pessoas dentro da igreja, certo? Em cada igreja. Teria que ter, em cada igreja, dessas 100 igrejas, 369 pessoas. Só que não tem. Tem 60,
Você anda nas igrejas lá, tem 60, tem 100, e nós estamos falando de 10%. 10%. Ou seja, tem muita gente para evangelizar. E tem gente que fala assim, não, na minha cidade não tem muita gente. Como, irmão? Olha aqui a conta. 369 mil habitantes. Eu estou falando de 10%, dá 36 mil. 36 mil dividido por 100 igrejas, dá 400 pessoas por igreja. Não tem 400 pessoas nas igrejas lá. São tudo igreja pequenininha, com 100, com 60 membros. Então, é muito pouco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou tentando mostrar, né? O que eu estou tentando passar para vocês, né? Então, assim, é muito pouco, né? Você pega uma cidade... E essa cidadezinha aqui é pequena, ó, 369 mil habitantes. Poxa, você imagina, ó, 360... Vamos pegar uma conta boba aqui, ó. Vamos pegar que 30% se converteu, ó. Se 30% tivesse convertido, olha só que bênção, ó. Vezes 30%. Daria 110 mil habitantes. 110 mil habitantes, dividido por 100. Daria 1.100 pessoas em cada igreja. Olha só a matemática. Então, o que esses dados aqui do IBGE aqui, ó, me mostram? Esses dados me mostram que tem muita gente que precisa estar no Senhor. Tem muita igreja, não estou falando de Itacoaxetuba, tá? Porque eu levantei Itacoaxetuba. Tem muita gente que precisa conhecer o Senhor, que precisa estar. Às vezes conhece, mas não está na igreja, não está no corpo. Então, a gente tem que arrastar essa multidão aqui para a igreja, né? Vamos ver uma outra coisa aqui. Deixa eu ver, ó. Da pesquisa, não, histórico, mapas. Ah, história aqui, ó. Olha a história lá, ó. Aqui tem a história da cidade, tá vendo aqui? Você lembra que eu falei sobre história? No IBGE, você consegue levantar história aqui, ó. Não é uma história completa aqui, né? Não é uma história completa, mas te dá um parâmetro da história dessa cidade, né? Que mais? Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro mapa aqui. Espera um pouquinho. Lá tem o maior índice de separação, divórcio. É muito divórcio que tem lá, porque aqui, ó, em ranking, não dá para mostrar, ó, mas tá vendo aqui em ranking? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui em ranking, ó, ele não tá abrindo, tá? Se você clica aqui, ele te dá um resumo de toda a situação da cidade. E lá mostra, assim, que o índice de separação por ano é altíssimo. Quando a gente fala de separação, nós estamos falando de destruição de família, concorda? Quando um casal se separa e tem filhos, nós estamos falando de destruição de famílias, de desfazer famílias. Porque se nós estamos falando de separação e tem filhos, os filhos sofrem. Consequências emocionais, traumas e uma série de coisas. Estou falando de destruição de famílias. Quando um casal se separa, está destruindo uma família. E lá em Itacoaxetuba, nesse botão aqui, ó, quando você aperta aqui ranking, não está abrindo agora. Às vezes não abre, tá? Dependendo do dia, né? Mas quando abre, você olha lá o índice de separação, índice de mortalidade infantil, e índice de desemprego, como é que está a taxa de desemprego. Ou seja, irmãos, olha quantas coisas eu posso focar, interceder, entender o contexto da minha cidade no mundo espiritual, entender o que ela está passando, entender os pontos críticos e combater. Né? Tudo isso para quê? Para orar, interceder, batalha espiritual e conquistar. Conquistar para o Senhor. Amém? Aqui, ó, mostrando só mais uma ferramenta, ó, mais uma coisinha aqui que eu quero mostrar de leve aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Muitos ainda não estão lá. Eu criei essa ferramenta aqui, ó. Eu criei essa ferramenta aqui, ó. Esse site é nosso. É nosso. É nosso aqui, ó. De nós todos, tá? Eu falo nosso, é de todo mundo aqui. É nosso, né? Para quê? Para você poder orar pela sua cidade, ó. Só tá com 40 intercessores e 30 cidades cadastradas. Muito pouco. Muito pouco. Mas vamos lá, ó. É só você clicar aqui, ó. Orar, ó. Por que orar pela sua cidade? Jeremias 29:7. Vem dizendo o que é o projeto. Aqui, ó, em amarelinho, são as cidades que já têm intercessores, né?
Mas você pode se cadastrar, mesmo que tenha intercessor numa cidade, se cadastre, porque vai aumentar o número aqui, ó, de intercessores da sua cidade, né? Então, esses que estão aqui, ó, sem amarelinho, são estados que ainda não tem intercessor. E tem gente aqui fazendo treinamento, tem muitos que era para estar aqui, ó, pelo menos aqui, ó, uns 200 intercessores, e aqui pelo menos, sei lá, umas 200 cidades. Então, queridos, é uma ferramenta para nós, que nos ajuda. E como nos ajuda, pastor? Vou clicar aqui em cidade, olha só como ajuda, ó, cidade. Vou clicar aqui, ó, cidade. Aí no seu celular mesmo dá para fazer, eu estou no computador, mas você pode fazer no seu celular, ó. Essas são as cidades que estão cadastradas, que entraram pessoas de Colombo, Paraná, Guarulhos, São Paulo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tem gente aí de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, aqui na sala? De Maracanaú, Nova Iguaçu, Conceição, Itacoaxetuba, Piracicaba, São João do Meriti, Manaus, Santo André, Montes Claros, aqui, ó. Essas são as cidades que já estão cadastradas. Vamos clicar em uma? Ó, eu vou clicar aqui, vou escolher uma aqui. Fala alguém aí, uma cidade que a sua cidade, se tem a sua cidade, está aqui. Aparecida de Goiânia, acho que é do Rogério, é isso, Rogério? Vamos lá, Aparecida de Goiânia. Vou clicar aqui. Aí abre aqui, ó, interseção, abre uma página só para quem está na cidade de Aparecida de Goiânia. Estão vendo aí, ó? E aqui, ó, tem conheça os dados do IBGE e tem o Google, ver no Google Earth aqui, ó. Eu já deixei aqui, ó, para ficar fácil, ó. Eu vou querer saber da cidade aqui, ó, os dados do IBGE, ó. Só vou clicar aqui, ó. Vai abrir o site do IBGE. Deixa eu compartilhar com você, senão você não vai ver. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Já abriu o site do IBGE lá, ó. Quer ver, ó? Parar aqui. Ó, já abriu. Quando eu clico lá, ó, já abre o da cidade de Goiás lá, ó. Compartilhei aqui, ó. Nós fizemos essa ferramenta para os intercessores. Abriu aqui, ó. Eu não estou mais na Itacoaxetuba, ó. Estou na Aparecidência aqui, ó. Né? Leandro Viela Veloso é o prefeito lá. Quantos mil habitantes? 527 mil habitantes. Será que tem 500 mil habitantes aí? Será que eles estão na igreja? Com toda certeza, não. Nem 10% às vezes está. Não chega nem a 20% desses moradores aqui, né? Então, amados, tudo isso serve, a gente fez, inspirados pelo Espírito Santo, nós fizemos essa ferramenta para nós levantarmos o maior número de intercessores nas cidades do Brasil todo e combater o mal, combater o bom combate, né? Levar muitas almas e as nossas cidades aos pés de Jesus, né? Então, aqui, ó, ainda, ó, nesse negócio que eu criei aqui, ó, eu tenho aqui, ó, vamos lá, tem os pedidos de intercessão, vamos ver aqui, ó, qual a igreja que se cadastrou? Tem aqui, ó, igreja, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tem alguém da igreja Templo da Glória de Deus? Foi essa igreja que cadastrou. Uma pessoa, um intercessor dessa igreja aqui, né? Que cadastrou essa cidade lá, né? E aqui tem pedidos de intercessão, ó. Que Deus nos permita quebrar a frieza espiritual, violência, falta de compaixão e compromisso com o próximo, né? São alguns, mas você pode entrar, se você mora nessa cidade, se cadastra como intercessor e coloca outros pedidos, né? Coloca outros pedidos aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, Google Earth, vai abrir o Google Earth da sua cidade, já tudo mastigadinho aqui, ó. Pastor, funciona no celular? Funciona no celular também, tá bom? Então, eu vou deixar o link novamente no nosso grupo do WhatsApp para que você entre nessa ferramenta, né? E use essa ferramenta aí para a sua cidade, tá bom?